Olá, irmãos e irmãs, queridos amigos, queridas amigas. É sempre uma alegria imensa para mim, meu coração fica sempre muito feliz quando eu tenho que gravar esses momentos de, como seria, né? Uma reunião doutrinária. Então, para mim é esse contato que eu tenho aqui com vocês, ainda que seja de longe, online, mas a gente sabe da existência dos campos morfogenéticos, e nós estamos nesse campo maravilhoso da amorosidade, esse campo maravilhoso construído pelo esforço do Espírito da Verdade, por Allan Kardec, Chico Xavier e outros milhares de tantos de nós espíritas aqui do Brasil e do mundo, que reforçamos esse campo de felicidade e de amorosidade. E aqui estou eu para esse tema, Sob o Céu Estrelado. É um tema em que nós vamos trazer para os irmãos e para as irmãs alguns comentários a respeito do que se fala, a respeito do que a doutrina espírita nos orienta a respeito da vida em outros planetas, a respeito do significado dessa existência de outros mundos ainda aqui no plano material. Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo o Espiritismo e seus princípios, que estão resumidos em 6 tópicos. Primeiro, a existência de Deus e sua lei de amor, justiça e caridade. Segundo, a existência e imortalidade do Espírito, que somos nós, as criaturas, filhas de Deus. Terceiro, evolução material e espiritual. Sim, porque a matéria evolui e isso a gente aprende muito bem ali quando estudamos o professor Ubaldi, e o próprio Livro dos Espíritos, na questão 540, nos fala a respeito do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Então, a evolução da matéria e a nossa evolução espiritual em espirais de volta ao Criador. Número 4, a reencarnação. A reencarnação seria um instrumento, a estratégia pela qual nós fazemos esse processo de subida na espiral e chegada até Deus. Quinto, comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. A mediunidade, a existência de médiuns que são essas verdadeiras antenas psíquicas que captam, seja pela voz, pelo olhar, pela audição, seja pelo tato, enfim, as múltiplas faculdades mediúnicas e como estas faculdades permitem essa ampla comunicação entre dois mundos. E aqui no 6º item, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, os múltiplos planetas, globos, os múltiplos mundos que Deus pontilhou o universo, que nós não temos nem ideia, e que são as nossas humanidades irmãs. Existem aí nesse múltiplo de existências e de moradas na casa do Pai, estágios diferentes, como nós vamos ver aqui, de diferentes globos. E é por isso que lá, como vocês podem ver, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec introduziu esse tópico: há muitas moradas na casa de meu Pai. Que, obviamente, pode ser entendido esse há muitas moradas na casa do meu Pai de duas formas, diferentes estágios do espírito no mundo espiritual, que seria a erraticidade, ou seja, aquele estado em que o espírito está ainda em processo evolutivo, mas entre duas encarnações. Então esse meiozinho entre duas encarnações é o que se caracteriza pelo estado da erraticidade, que aí seria, digamos, uma coisa assim que nós poderíamos olhar pelo lado espiritual. E pelo lado material, a existência de diversos planetas que são habitados, diversos mundos, que eu falo aqui planetas porque é a visão nossa aqui da Terra, mas sabemos que podem existir outros tipos de moradas, ainda que no nosso universo, ainda que materiais, e que a gente não tem nem noção. Pois muito bem, lá no capítulo 3º, como vocês podem ver aqui no slide, Kardec fala a respeito desses diferentes estados da alma na erraticidade. E para dar suporte ao estudo que ele vai trazer a respeito desses diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes globos, diferentes mundos onde os espíritos habitam, ele vai evocar o capítulo 14, versículos 1 a 3 de João. E lá ele nos ensina: não se turbe o vosso coração.
credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. São palavras do Mestre Jesus. E nessas palavras nós encontramos uma profunda consolação, porque é Jesus nos convidando para uma existência fora desta materialidade medíocre que nós vivemos, não só de luta pela sobrevivência, porque é digno lutar pela sobrevivência, mas o que está por trás disso? A ambição, o orgulho, o que nós muitas vezes vamos encontrar como situações difíceis, envolvendo posses de bens materiais, lutas por herança, lutas por terras, que são situações degradantes para o ser humano. Esquecemos do que nos ensinou o padre Pierre Teilhard de Chardin, contemporâneo de Ubaldi, quando nos disse: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, Teilhard de Chardin ali já nos sinaliza de que você é espírito, eu sou espírito, nós somos espíritos. A verdadeira criação divina é uma criação de espíritos. E todos nós estamos aqui nessa experiência aqui na Terra, que para alguns dura 80 anos, para outros 90, para outros 10, 15 anos, para outros, às vezes, algumas horas, mas não deixa de ser uma experiência. Então, para o espírito, toda experiência na carne, ela é poderosa, porque ela reorganiza, ela faz com que o espírito possa drenar, tirar de dentro de si tudo aquilo, entre aspas, que não presta, tudo aquilo que está ali acumulado de existências passadas, que vem ao longo de vidas sucessivas, fazendo com que muitas vezes o espírito fique embotado. Então, nas reencarnações, isso vai se abrindo, isso vai sendo colocado para fora. O espírito passa por processos educativos aqui na matéria. E na questão que nós vamos ver lá do Livro dos Espíritos, vejam aí, a partir da questão 96 em diante, Kardec traz didaticamente esse modelo da escala espírita, em que, através do progresso espiritual, os espíritos atingem a perfeição espiritual. Mas onde nós começamos? Lá na base, olha lá. Espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, onde estão espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores, e a gente pode acrescentar mais coisa. Perigosos, preguiçosos, espíritos mentirosos, espíritos astutos, que somos nós. Muita gente pensa, são os obsessores? Não, somos nós. E nós também, quando desencarnamos, se não estivermos alinhados com a lei de Deus, com a estrutura de bondade, de fraternidade, de amor ao próximo e de caridade do Evangelho, seremos esses obsessores. No segundo patamar da escala, acompanhem, está uma descrição que não condiz com a nossa condição. Espíritos superiores, sábios, instruídos, benevolentes? Não somos nós. Então, aqui nós percebemos o quão afastado nós estamos, não só da segunda classe, como da primeira classe. Somos alunos repetentes, somos péssimos alunos, hein? Alunos que não aprendem a lição, e por isso está ali, bem indicado na figura, uma setinha vermelha, como vocês podem ver, somos espíritos imperfeitos e, portanto, lá na base, espírito terceira ordem. E onde esses espíritos vivem? E aí nós trouxemos o capítulo 3º para nos ajudar a entender quem nós somos e por que estamos aqui na Terra. Qual é a qualidade do planeta Terra? Então aqui nós trouxemos essa imagem ilustrativa mostrando os ciclos evolutivos dos planetas. Está um pouco cortada aqui a imagem, mas com boa vontade você vai ver lá embaixo primitivo, que são aqueles mundos iniciais. São aqueles mundos, podemos dizer, dos dinossauros, o mundo onde as condições geológicas, as condições climáticas, principalmente aqui da Terra, vamos trazê-la como exemplo, não eram favoráveis principalmente à vida humana.
uma vez que nós ainda não tínhamos o desenvolvimento da razão, desenvolvimento de habilidades manuais, desenvolvimento da inteligência. Mas já começavam a aparecer os nossos ancestrais aí nesse mundo primitivo. Depois, olhem a figura, esse mundo primitivo é sucedido pelo mundo de expiação e provas. O que é o mundo de expiação e provas? O mundo de expiação e provas é este mundo onde nós estamos. E o próprio nome já diz. É um mundo de dores, é um mundo de aprendizados, é um mundo de sofrimentos, é um mundo onde nós temos que comprovar que nós realmente estamos aptos para novos planos, para desenvolvimento de tarefas mais complexas e mais sintonizadas com a lei de Deus. Quem somos nós nesse contexto? Espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, no mundo de expiação e provas. Estes somos nós. O que nos espera? Segundo as previsões espirituais, daqui a aproximadamente 38 anos, 35 anos, estaremos vivendo a regeneração. Regeneração não é um mundo definitivo, é um mundo transitório, ou seja, é passagem. Estaremos deixando de ser expiação e provas para um mundo feliz. Só que na expiação e provas nós iremos nos demorar um pouquinho, porque é lá onde o mal e o bem começam a aquilatar-se, ou seja, enquanto aqui na expiação e provas o mal parece ter uma preponderância, eu digo parece, porque quem manda aqui é Jesus, quem manda aqui é Deus. Mas existe a necessidade das expiações e das provas. É o jeito, somos alunos rebeldes, astutos, mentirosos, preguiçosos. Então, a escola é essa, é compatível com a condição nossa. Então, é uma escola muito forte, disciplinadora, dolorida, reajustadora, porque os alunos precisam disso. Mas na regeneração, não, meus irmãos e irmãs. Na regeneração, o bem já começa a ser mais evidente, o mal começa a perder força. E nos mundos felizes, aí realmente são outros ares, outras vibrações, outra forma de ser e de estarmos numa situação de humanidade, porque o próprio nome já diz, o mundo é feliz. Então o mal realmente está completamente dominado, podemos dizer, na expressão aqui do planeta Terra, porque o bem prepondera. E os mundos que nos sucederão, que são os mundos divinos, os mundos celestes, nós não temos nem ideia, porque são mundos avançadíssimos, de perfeições e de belezas, que me faltam palavras. Eu, como aqui, residente de um mundo de expiação e provas, um espírito ainda muito imperfeito, eu não consigo nem vislumbrar esses mundos ditosos, esses mundos avançadíssimos, divinos. Eu sei que eu vou para lá, assim como todos nós, como você vai. Iremos para lá. Essa é a certeza, é a esperança que me anima, que me move, a certeza de que o Cristo vai comigo nessa caminhada, os irmãos e as irmãs, aqui vamos nós, caindo, levantando, chegaremos lá. Mas o que nos espera, eu só posso resumir dizendo, é um mundo de plena felicidade, onde o Cristo estará presente e onde viveremos uma eternidade de felicidades. É essa a nossa expectativa, é essa a nossa, digamos, esperança maior e que nos move, com certeza. A imortalidade da alma é tudo, e a imortalidade tem que nos colocar em mundos melhores, com certeza. Então, sigamos aqui vendo como essa expectativa de irmos para esses mundos nos tem movido que ficamos extasiados olhando aquele céu estrelado. Agora mesmo no verão, nós estamos aí aqui no estado da Bahia, aqui na nossa cidade, Feira de Santana, eu consigo ver, né, as Pleiades, eu consigo ver o cinturão de Órion, vejo o Cruzeiro do Sul. Às vezes eu fico ali, ponho até um colchãozinho lá na minha varanda, fico deitado olhando aquele céu, aquelas estrelas, durante o alinhamento dos planetas. Nossa, como isso é lindo demais! E aí eu me lembro daquela poesia do Olavo Bilac, poeta parnasiano, depois voltou em Parnaso de Além Túmulo, mas essa poesia foi feita com ele ainda encarnado, quando ele diz: ora, direis, ouvir estrelas? Certo, perdeste o senso.
E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. Gente, isso é lindo demais, mas ele continua. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. É lindo demais, né, irmãos e irmãs? Para nós, então, que somos espíritas, que temos certeza da pluralidade dos mundos habitados, que experiência admirável. Eu mesma, desde a minha infância, ficava extasiada olhando o céu estrelado. Quando meus pais tinham fazenda, que eu ia, né, que não tinha luz elétrica, então percebemos as estrelas com muito mais evidência do que nas cidades, onde nós temos a luz artificial que interrompe essa visão. Mesmo assim, nas noites mais escuras, ainda é possível vermos aquele céu lindíssimo, estrelado, coberto de estrelas, de mistérios. Vejo às vezes estrelas cadentes, satélites que passam, aviões que passam naquela altura, e isso me transporta para esses outros mundos habitados que nos esperam aí mais à frente. E aí eu convido os irmãos e as irmãs também para que nós possamos resgatar muito aquele quadro Noite Estrelada de Van Gogh. Que coisa admirável. Aquele é um quadro onde vocês podem perceber aqui na imagem que naquele momento Van Gogh estava também extasiado. Eu também presumo que ele, né, nas suas visões, porque todos nós somos filhos e filhas de Deus, ele via também para além de pontos no céu, ele via também essas espirais evolutivas, tanto é que está bem expresso, ele colocava isso com seus pincéis, aqueles movimentos. O céu não está parado, o céu está em constante movimento. E vejam que beleza essa noite estrelada que Van Gogh nos traz. Pois muito bem, resgatar essa admiração pelo céu, pela lua, pelo sol, pelas estrelas, isso é algo de belo, porque nós temos ali essa nossa fascinação pelo futuro, por aquilo que nós estamos construindo no agora e para onde nós estamos indo. E essas experiências de olharmos os céus, de admirarmos a obra do Criador, de admirarmos estrelas e até, como sugere o poeta parnasiano, de conversarmos com elas, isso eleva a nossa alma, meus irmãos e irmãs. Isso nos coloca em um outro patamar de humildade, de reconhecimento de outros mundos, da existência de um Deus Criador, e de que a vida não é somente essa condição, como eu falei que inicialmente, de estarmos preocupados com a ambição de ter, de possuir, de ostentar, de correr atrás do dinheiro, de briga por herança, pelo amor de Deus. Então é olharmos para o céu e reconhecermos, sentirmos o amor de Deus, o amor das outras humanidades, darmos asas à nossa poesia interna, de vasculharmos esse céu imenso, infinito e as noites estreladas e dizermos: tem vida lá, temos humanidades irmãs. Como é lindo, né? A Noite Estrelada de Van Gogh. São espetáculos diários que a natureza nos oferece. Quando o céu está encoberto, vem a beleza das nuvens, a beleza da chuva, que são também fenômenos naturais lindíssimos. Mas o céu estrelado nos transporta para a possibilidade de outros mundos, de outras humanidades. E lá, nesse capítulo 3º do Evangelho, Kardec vai nos trazer esse destaque muito importante que João trouxe para nós no seu Evangelho. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Ou seja, é Jesus nos alertando. Existe um lugar para onde vocês irão e que eu irei preparar. Como eu falei,
pode ser entendido pelas moradas espirituais, mas também pelas múltiplas moradas celestiais. Então, lá no tópico número 2, acompanhe aí, por favor, vocês estão vendo aqui um trecho escrito por Kardec. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, aqui nós temos nessa imagem, nessa arte maravilhosa, tudo aqui da internet, viu, gente? Uma representação do nosso sistema solar. Essa é a nossa família, os planetas, o Sol e o fundo ali, os múltiplos mundos, os múltiplos corpos celestes, outras estrelas, outras moradas na casa do Pai. E nós fomos resgatar na literatura acadêmica um trabalho publicado muito interessante em 2006 na Unisanta por Rui Alberto Gatto. Nesse trabalho ele fez um estudo sobre a relevância do ensino de astronomia na pedagogia espírita. Vejam que coisa interessante que ele trouxe aqui para nós. Vamos acompanhar? A astronomia parece ser importante por levar a compreensão de Deus de uma maneira peculiar. O indivíduo, tomando conhecimento do universo, nele se situa e daí surge uma consciência que foge do lugar comum. Pois se somos um grão de areia no universo, nem por isso o todo pode ser concebido sem a presença do Espírito que somos. Vejam, é um trabalho acadêmico que foi defendido na Universidade de Santa Cecília, mas o autor ele mostra a importância da astronomia para todos, mas para nós espíritas ela vai ganhar um caráter especial. Por quê? Porque um dos princípios do espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados, e o espiritismo é a única religião na Terra que defende isso. Vida em outros planetas, vida em outros mundos, no espaço afora, coisa que infelizmente as outras religiões, as religiões cristãs, no caso, o catolicismo e o protestantismo, nem se envolvem com essa possibilidade, porque se assim eles se envolverem, o fenômeno do Cristo tem que acontecer nesses outros globos e com essas outras humanidades. Então, o que seria do Cristo? Crucificado nesses múltiplos mundos? Como estaria o processo da ressurreição, então, sendo entendido ou não teria sido vivenciado por essas outras humanidades? E os determinados fatos que aconteceram na vida de Jesus, como, por exemplo, a transfiguração. Como isso é explicado em outros mundos? Jesus também viveu isso? Quantas crucificações foram necessárias para Jesus? Então, muitas religiões preferem ignorar, nem tocam nesse assunto de mundos habitados, porque a questão fica bem complexa. Mas a doutrina espírita enfrenta isso com muita tranquilidade, porque logo de início Kardec já foi orientado pelos espíritos. A Revista Espírita de 1858, que é o primeiro ano de edição, está repleta de informações de vidas em outros planetas. Então, logo de início, logo de partida, a doutrina espírita já começa como uma religião, como uma filosofia, como uma doutrina, como uma ciência que tem como base a existência de outras humanidades, em diversos graus evolutivos. Então, irmãos, estamos falando aqui de princípios evangélicos, doutrinários e, sobretudo, espirituais evolutivos. Continuemos então com mais um outro trabalho bem interessante. Vejam aí nesse próximo slide, que é a astronomia dentro dos estudos espíritas. Um estudo de caso na literatura espírita que foi escrito por Roger Bradbury em 2012. E ele nos diz o seguinte, vejam lá que informação importante que ele vai nos trazer. Olha lá, a aproximação com a ciência da época. Contribuições de Alfred Russel Wallace sobre a evolução das espécies Chlamydia e Flammarion, sobre a astronomia e, em geral, e em especial, a pluralidade dos mundos habitados. Então, o autor ele faz um confronto mostrando como a doutrina espírita se aproximou da ciência de sua época. E, em especial, ele vai destacar duas coisas muito importantes.
que é o evolucionismo de Wallace, o evolucionismo também de Darwin, mas no caso em especial das espécies, dos mundos habitados por Camille Flammarion. Então, a doutrina espírita falar a respeito de evolução está no contexto, porque nós somos evolucionistas, os espíritos eles vão pela gradação, pelo processo da reencarnação, subindo cada vez mais nas espirais evolutivas. Mas e os mundos habitados? Os mundos habitados nós tivemos uma contribuição excelente de Camille Flammarion. Vejam que aqui no slide eu dei destaque a Alfred Russel Wallace, porque ele era espírita. E Camille Flammarion, astrônomo, que durante anos foi coordenador do Observatório de Paris, também espírita. Então nós tínhamos dois espíritas envolvidos em duas ideias extraordinárias daquela época, que era o Wallace com a origem das espécies, a evolução das espécies, e Camille Flammarion com os mundos habitados. Então, essa junção desses dois pensadores, desses dois cientistas, desses dois expoentes da ciência da época, contribuíram demais para alavancar o espiritismo na sua época. E também sabemos que Camille Flammarion pode trazer, além de tudo, um encanto para a astronomia, porque como ele tinha essa visão científica, todo o aporte do conhecimento científico, ele também pôde trazer o encanto de uma astronomia que vê a grandiosidade da criação e da perfeição divina. Então, Camille Flammarion contribuindo fortemente para que os estudos sobre a nossa condição de seres humanos vivendo num planeta que é somente mais um entre bilhões de planetas que existem no espaço e que deve existir outras humanidades, foi fortíssima. A contribuição de Flammarion é inegável. Paralelamente a isso, os estudos do próprio Kardec, com as investigações junto ao Espírito da Verdade, que contribuíram para referendar todas as teses que Camille Flammarion trazia a respeito de mundos habitados e que foram ganhando cada vez mais força com o avançar da doutrina espírita. Então, na sua nascente, o espiritismo ele vem com essa raiz científica, e nessa raiz científica um dos ramos apontando para o evolucionismo e uma outra apontando para os diferentes mundos habitados. Que extraordinário, né? Então o espiritismo não se dogmatiza, ele se permite avançar com a ciência. E aqui nesse slide você está vendo aqui que imagem maravilhosa. Aqui nós temos uma imagem da Via Láctea e ali nós temos um círculozinho pequenininho mostrando, olha, você está aqui. Então vejam, neste mundo, vocês vejam que nós estamos limitados, é só um slide, né, irmãos e irmãs? Mas mesmo assim, você já percebe a nossa insignificância. Você já percebe que nós estamos ali como um pontinho numa galáxia. Imagine um universo que é formado de milhões de galáxias. Então, quem somos nós? Isso não dá para você, digamos assim, um certo baque interior de dizer, meu Deus, que imagem, eu não sou nada. Para que adianta a gente ficar aqui na Terra brigando, se digladiando, criando polêmicas, confusões? É aquele pontinho ali que eu sou, é aquele nada ali, aonde eu estou, aquele globinho ali que é um pontinho? Exatamente. E aqui nós vamos trazer para vocês algumas outras imagens para mostrar realmente como é que nós estamos nesse movimento do universo. Essa aqui é uma arte, prestem bem atenção, que quer ilustrar o movimento de translação do Sol ao redor do núcleo da Via Láctea. É só uma arte para poder mostrar para nós que o Sol não está parado, a Terra não está parada, que a Via Láctea não está parada e que o universo não está parado. Então, quando eu paro e fico olhando para o céu à noite, a impressão que eu tenho é que está tudo parado. Aquele silêncio, aquela vontade de gritar, tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Não está parado, isso é uma percepção nossa. Então está tudo em movimento. E que movimento? Movimento de galáxias, movimentos
de sistemas solares outros, de mundos, de cometas, explosões, supernovas que estão surgindo. É todo um movimento, e inclusive esse movimento de translação que o nosso Sol executa ao redor da Via Láctea. Então isso nos posiciona da seguinte forma: o universo é bem mais complexo do que o que nós pensamos. Extraordinário, né? Eu trouxe aqui também essa outra arte para que vocês possam ver, né? Isso também para mim foi bem impactante, porque eles colocam em dimensões, né? Existe uma escala aqui de proporcionalidade para que você possa perceber. O nosso planeta Terra, junto de Vênus, de Marte, de Mercúrio e de Plutão, ele é bem grande. Olha aí as proporções, principalmente ali, né? Marte, nosso vizinho, planeta vermelho, como a Terra é bem grande. Eu realmente nunca tinha tido essa noção. Há muitos anos, quando eu vi esse slide, foi que eu disse: meu Deus, o planeta Marte é bem pequeno. Eu achava que ele era tão grande quanto a Terra, mas não é. E nós vamos ver que quando colocamos a Terra junto de outros planetas, como Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, a Terra começa a mostrar que ela realmente é um planeta bem pequeno. Júpiter, então, é um gigante. Júpiter, nós temos várias comunicações de espíritos, lá na Revista Espírita, 1858, falando a respeito dos habitantes de Júpiter. Nós vamos falar alguns daqui a pouquinho. Então, é um planeta bem avançado. Saturno também, um planeta bem avançado. Não temos muitas notícias de Urano nem de Netuno, mas de Júpiter e Saturno são nossos dois, digamos, parceiros evolutivos. Júpiter, nós podemos dizer, é o nosso padrinho protetor aqui perto, que sempre está nos mandando espíritos evoluídos para encarnarem aqui na Terra e dinamizar a evolução do nosso planeta. Então vem de lá de Júpiter. Agora vejam a proporção de nosso planeta Terra diante do Sol. É um pontinho quase invisível, né? Precisou ali colocar a Terra e botar o pontinho, porque senão a gente nem percebia. Júpiter, que nós achávamos gigante, passou a ser bem pequeno. Isso já não dá, irmãos, uma sensação de, puxa, não somos nada, quem somos nós, tão pequenos? Exatamente. É essa a percepção que nós tivemos, mas vamos mais adiante. Percebam agora a situação como mudou. O nosso Sol, olha ali, o nosso Sol é um pontinho, você quase não consegue percebê-lo. Vocês estão vendo esses dois anéis aí em branco? É para significar ali as rotas que são feitas, né? As órbitas dos planetas ao redor do Sol, que na realidade é um pontinho. Sírius, que é a estrela que governa, digamos, que organiza um determinado sistema, é pequeno também diante do nosso Sol, mas que para nós parece ser gigante. Agora, quando você olha outras estrelas como Arcturus, Aldebaran, Rigel, Canopus, meu Deus do céu, e essa outra, Gamma Crucis, são gigantescas. Essa Gamma Crucis, o nosso Sol é um grão de areia diante dela. Meu Deus do céu! E aí eu me pergunto, o que é esse universo? Aonde é que nós estamos, afinal? Pertencemos a toda essa estrutura, existem outras humanidades e olha a nossa situação. Nós somos menos aqui na Terra do que a cabeça de um alfinete diante de Gamma Crucis. Irmãos e irmãs, o que é esse universo, o que é esse mundo aqui que Deus criou para nós? E aqui a gente começa a ter algumas reflexões sobre isso. Então, dentro da lógica da doutrina espírita, nós vamos encontrar muitas informações, muitas, e eu vou trazer aqui algumas para vocês, porque a gente tem limitação de tempo, mas já sinalizo e convido os irmãos e as irmãs a se interessarem pelo tema e irem adiante, porque é princípio básico da doutrina. Antes de ser Allan Kardec, podemos dizer assim, quando ainda era apenas o professor Leon Hipólito Denizar Rivail, ele dava aulas de astronomia. Era uma das disciplinas que Kardec ministrava quando ainda era professor no liceu. Interessante isso, né? Também nós vamos encontrar agora na codificação Kardec com diversos relatos e descrições importantes sobre a vida em outros planetas, com mensagens de Júpiter, principalmente, como eu falei para vocês,
Na Revista Espírita nós vamos encontrar várias e várias mensagens. Depois, a ajuda espetacular de um Camille Flammarion, astrônomo, coordenador do observatório, e que tinha uma vasta experiência, leituras, inclusive, era um cientista de seu tempo, sobre os mundos que povoam o universo. E Camille Flammarion, ele vai colaborar na codificação, inclusive ele era médium, ele trouxe mensagens assim lindíssimas que estão na Gênese, boa parte daquelas psicografias da Gênese são de Camille Flammarion, e ele foi autor também de uma vasta bibliografia científica, acadêmica, detentor de diversos prêmios exatamente devido à sua certeza absoluta da existência de outros mundos, da existência de outros globos. E vamos encontrar uma outra personalidade muito importante aqui, mineiro de Sacramento, que é Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo faleceu muito jovem, com 38 anos de idade, mas desde muito garoto, já com 16, 17 anos, demonstrava uma inteligência, podemos dizer, fenomenal, sobrenatural. Aos 22 anos já era monitor no seu colégio, já dava aulas de muitas disciplinas, e quando ele se converte ao espiritismo, porque de nascença, de berço, ele era católico, depois é que ele vai se aproximar da doutrina espírita, Eurípides Barçanufo, numa das comunicações que ele vai receber de Nossa Senhora, Mãe Santíssima, ela vai fazer uma recomendação expressa para ele, para que no Colégio Allan Kardec, fundado por Eurípides Barçanufo, existisse obrigatoriamente a disciplina astronomia, que essa disciplina fosse ministrada para os mais de 200 garotos, rapazes, que lá eram estudantes, e que Eurípides ministrasse a disciplina, e que ela, pessoalmente, Nossa Senhora, iria supervisionar e intuir Eurípides sobre o ensino dessa disciplina de astronomia. Gente, isso é simplesmente intrigante, avassalador para nós espíritas. Vejam bem, Mãe Santíssima se comunica no interior de Minas, na cidade de Sacramento, e fala para Eurípides: institua a disciplina astronomia e ensine astronomia. Ora, astronomia é uma ciência, a astronomia tem toda uma base científica. Como poderia aquele jovem rapaz do interior de Minas ministrar aulas sobre uma ciência tão poderosa que requer um instrumental, telescópios, observatórios, segmento de algumas, digamos, algumas leis matemáticas da astronomia? E mesmo assim ele obedece a Nossa Senhora, ele vai estudar dentro do que ele pôde na época, buscou livros, buscou literatura, porque hoje você entra no Google, você encontra tudo. Você chega na livraria da sua cidade, na biblioteca da sua cidade, você tem livros à vontade. Volta e meia a televisão está aí, trazendo nos seus telejornais imagens lindíssimas do telescópio Hubble, fazendo manchetes e longas reportagens sobre fenômenos astronômicos, sem contar a internet, que nós vemos aí vídeos assim de jorros sobre fenômenos astronômicos, sobre estudos que estão sendo feitos. Mas agora imagina, na época de Eurípides, isso foi uma coisa que eu fiquei intrigado, eu digo, Nossa Senhora deu uma missão para ele, fortíssima. E além disso, olha como Mãe Santíssima estava vendo algo que nós não sabemos, na nossa inteligência pequenina, nossa visão extremamente embaçada. Mãe Santíssima dá esta missão para Eurípides: ensine astronomia. Ensine astronomia. Ela não deu para ele a missão: olha, você precisa fazer um estudo sobre o Evangelho, você precisa fazer um estudo sobre mediunidade, você precisa fazer um estudo sobre perispírito. Não! Gente, isso é muito intrigante. Mãe Santíssima trazer essa missão para aquele jovem lá naquela pequena cidade do interior, para que ensinasse astronomia. E assim ele fez. Excelente professor,
trazia para os seus alunos o que ele podia, tinha lunetas, ficava observando os céus, obediente à Mãe Santíssima como ele podia, e deu aulas durante anos de astronomia. Interessante, né? Aqui nós trouxemos essa imagem que está na Revista Espírita de 1858, que foi recebida pelo médium Victorien Sardou, lá ainda em Paris, na época de Kardec, que é uma imagem de Júpiter. E nessa imagem nós podemos ver aqui que é uma imagem de uma casa, imagens que ele trouxe também de casas de Mozart, Shakespeare, São Luís. Aqui realmente eu falhei, viu, irmãos? Eu esqueci de identificar, eu tenho a impressão que essa é a casa de Mozart. E as casas, você olha assim e diz, como isso aqui pode ser uma casa? Parece mais assim como se fosse uma ilustração de um azulejo, de uma cerâmica, porque você não percebe aqui a estrutura de casas como aqui na Terra, portas, janelas, caixa d'água, jardins. Você não tem aqui a garagem, né? Você não tem aqui uma entrada lateral, o portão. Não, cadê? Não, é outra estrutura de casa. E Victorien Sardou, ele fez várias imagens dessa que estão disponíveis na Revista Espírita, e ele passou a ceder os direitos para Kardec. Kardec imprimia e vendia como uma espécie, digamos assim, de um souvenir. As pessoas iam na Sociedade Parisiense, tinha uma pequena livraria, e lá as pessoas compravam essas imagens, esses desenhos como souvenir. As fotografias, digamos, né, os desenhos sobre Júpiter. Interessante isso, né? No livro Cartas de uma Morta, no próximo slide nós estamos já vendo isso aí, que é uma obra espetacular da primeira safra do Chico Xavier, que foi nos enviada pela sua mãe, Dona Maria João de Deus. Nessas cartas, Dona Maria João de Deus traz para o seu filho algo assim extraordinário, que é a vida em outros planetas, ou seja, uma lavadeira aqui na Terra, uma mulher pobre do campo, do interior de Pedro Leopoldo, e que no mundo espiritual foi orientada por Aulus e que vivia fazendo viagens interplanetárias. Que coisa intrigante, né, irmãos e irmãs? Isso mexe assim comigo, com a minha curiosidade, mas enfim, vamos lá. O que nos diz Dona Maria João de Deus? Um dos planetas cuja constituição mais me impressionava, quando raramente me entretinha com essas questões na Terra, era Saturno. Imaginando como seriam prodigiosos os fenômenos da luz em sua superfície, em virtude de seu anel e numerosos satélites. Aí nós temos um intervalo e ela depois já dialogando com o guia, com Aulus. Ante a minha atitude de assombro, solicitamente o guia explicou: vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do tempo no planeta que deixaste. Aqui, a situação climatérica é eminentemente benéfica em razão do equilíbrio da obliquidade da elíptica, propiciando aos habitantes deste venturoso orbe elementos de duradoura saúde. Irmãos e irmãs, vejam que mensagem é essa. Só esse trecho aqui da fala de Aulus já traria para nós uma série de indagações. Eu vou destacar somente algumas em função aqui do nosso tempo. Primeira coisa, o dia em Saturno Saturno tem um dia de 10 horas, o nosso dia tem 24. As estações do ano, 7 anos consecutivos. Não sabemos quantas estações tem lá. Aqui nós temos 4, cada uma dura 4 meses, né? 3 meses, né? São 4 estações, desculpe, 4 estações, 3 meses cada uma. Lá em Saturno, 7 anos. E olha o que Aulus vai dizer, essa durabilidade em função da condição de obliquidade do planeta, porque ele tem uma situação de inclinação, mais os 7 anos de duração, isso dá saúde para os habitantes. Vejam que aqui na Terra a mudança de estação traz problemas de saúde, né? As crianças com problemas, os idosos, gripes, resfriados, falta de ar, as clínicas ficam lotadas. Então sempre na transição climática nós temos problemas. Em Saturno não. É bem diferente. Isso aqui eu convido os irmãos para estudos posteriores.
Vamos trazer algo aqui também, né, já nos aproximando aqui do final, a respeito de outros planetas de onde nós viemos. E, lógico, nós não podemos deixar de falar da teoria que foi trazida sobre os exilados da Capela. Está lá em Edgar Armond, como vocês podem ver aí, a capa mais clássica do livro, Os Exilados da Capela, quando ele tratou de forma bem abrangente sobre a evolução espiritual da humanidade terrestre. Tradições proféticas e religiosas que foram inspiradas, que Edgar Armond tinha as inspirações maravilhosas, escreve vários livros inspirados, que apoiam as considerações de natureza astronômica, espiritual, histórica e científica a respeito deste exílio, desta vinda obrigatória nossa aqui para o planeta Terra. Muito interessante esse livro, porque vai trazer para nós essa questão de que não somos originários aqui da Terra. Existe uma humanidade originária que veio na evolução, mas uma outra humanidade que veio decaída de Capela para aqui para a Terra, e aqui mesclando-se com a humanidade local originou um perfil, podemos dizer, espiritual, psicológico, todo muito nosso. Então, Capela era um mundo habitado, e de lá nós viemos por queda vibracional para cá. E que queda foi essa? Capela evoluiu e nós não. Então, aqui estamos na Terra, em expurgo, em situação de provas. Continuando, Emmanuel, em A Caminho da Luz, através do lápis de luz de Chico Xavier, nos fala: nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Então, em 1951, Emmanuel também sinaliza esse nosso exílio vindo de lá, né? Então, da família de Capela, da estrela Capela, nós fomos exilados aqui para a Terra. E vejam vocês, né, como a espiritualidade é maravilhosa. Porque ainda em A Caminho da Luz, Emmanuel vai nos dizer que aqui na Terra nós somos recebidos de braços abertos por Cristo. Jesus de Nazaré é quem nos acolhe, como almas em erro, almas decaídas, almas que erraram bastante. Mas, como ele vai dizer, grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Ou seja, aqueles que conseguiram se reabilitar, retornaram para o sistema Capela. Aqueles que não conseguiram, devido, como ele vai dizer aí, ó, como está lá no slide, seu elevado passivo de débitos clamorosos, permanecem aqui na Terra. Muitos de nós, né? Então, isso nos mostra o quê? A solidariedade dos mundos. Os planetas, mesmo que distantes, mesmo que pertencendo a sistemas solares diferentes, eles se intercomunicam. Por quê? Porque tudo foi criado por Deus e isso nos coloca numa grande fraternidade. Somos todos irmãos, apenas habitando diferentes moradas, diferentes casas, mas todos na mesma filiação divina, na mesma fraternidade. Então, gente, pensemos a partir de agora no universo como sendo uma morada belíssima arquitetada por Deus. Pensemos no universo, naquele céu estrelado belíssimo, como possibilidades nossas de moradias. Se, de acordo com a lei de Deus, nos comportarmos de forma que seja
coerente com os princípios da caridade, da humildade, da fraternidade, com certeza seremos chamados para mundos mais evoluídos ou permaneceremos na evolução aqui da Terra, migrando para a regeneração. Caso contrário, caso não tenhamos esse bom senso com a nossa vida e persistamos na rebeldia, na preguiça, na indolência, na astúcia, na maldade, na perversidade, infelizmente, iremos para mundos primitivos. Seremos jogados mais uma vez, exilados mais uma vez, em mundos onde o que nos espera? O recomeço. Mas, da mesma forma que quando caímos de Capela e aqui viemos, aqui para a Terra, porque já viemos de Sírios, decaídos em Capela, e de Capela aqui para a Terra, quem nos esperava? O Cristo de Deus, Jesus. Nestes mundos inferiores também um Cristo nos esperará. Nos esperará, como alunos rebeldes, como alunos renitentes no mal, com grande dificuldade de entendermos e praticarmos a lei de Deus. E aí eu pergunto, é isso que você quer para você? É isso que você espera para você? Ou você quer as supremas ascensões humanas, como nos proclama o grande professor Pietro Baldi? Caminharmos na escalada evolutiva, cada vez mais, sublimando o nosso perispírito, sublimando a nossa condição de sermos, de estarmos como filhos do grande Pai Celestial, nesse transformismo contínuo, nas espirais evolutivas contínuas. O que eu quero para mim, eu já sei, eu quero evoluir, mesmo com todas as minhas dificuldades, com os meus erros, mas eu só vislumbro o que vem à frente. Eu quero o melhor. Então, vamos fazer nosso esforço, vamos continuar na nossa caminhada evolutiva e vamos tomar como lições importantes desse momento de hoje sobre os mundos habitados, lição essa que tem um compromisso direto de Mãe Santíssima, esses tópicos que são muito importantes, meus irmãos. Somos apenas um grão de areia no universo. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós temos que ter humildade perante esse céu estrelado, perante a nossa vida aqui na Terra, porque já sabemos que somos esse pequenino grão. E com estes princípios de sermos esse pequenino grão, com tudo que a ciência tem nos mostrado, os telescópios têm nos mostrado, percebemos que a teoria geocêntrica e a heliocêntrica caem por terra e, consequentemente, acaba com essa loucura de teoria de terra plana, terraplanismo. Isso não é mais tempo disso, não. Acabou. Então vejam como a astronomia, como a pluralidade dos mundos habitados, nos vacina contra uma ignorância profunda, absurda, bestial, que não cabe mais em nossos tempos. Então, tudo isso nos mostra o quê? A grandiosidade da criação, a existência de um Deus Pai soberano que criou múltiplos mundos e múltiplas moradas e das quais nós temos que ter alegria de sermos filhos deste Deus, irmãos e irmãs de múltiplas humanidades. Então, ao olharmos o céu estrelado, façamos a nossa prece de agradecimento a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que nos criou e que criou essas múltiplas moradas, esses múltiplos mundos, esses múltiplos irmãos. E que todos nós estamos caminhando em rotas ascensionais, nas espirais evolutivas, rumo de volta para a verdadeira morada, para a verdadeira casa do Pai, que Jesus, como um dos Cristos, também preparou para nós. Queridos irmãos e irmãs, que façam as suas reflexões, busquem as literaturas aqui apontadas e continuemos estudando doutrina espírita. Muita paz a todos.